dia todo mundo. Bom dia nesse sábado lindo. Eu não sei onde você tá. Aqui em São Bernardo tá um sábado lindo, maior sol. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos aos que estão se achegando aqui. Olá, todo mundo. Essa é uma live super esperada, né? É aquela live assim que vai fazer toda a diferença no processo. E é muita alegria, com muita alegria que a gente recebe aqui a Nina. A gente sabe o quão reconhecida ela já é nesse espaço, nesse assunto de IELTS, de preparação para a prova. E nada como ouvir de uma profissional experiente, de uma pessoa que dedica o seu trabalho para desenvolver pessoas os melhores caminhos a percorrer. Então a Nina, com muita generosidade, está dispondo parte aí do seu sábado, sua manhã, para vir esclarecer muitos pontos de dúvida e fazer com que quem está nessa luta do inglês desde o zero, ou então já tem estudado inglês há algum tempo, já precisa encarar a prova de proficiência, ela vai vir aqui fazer um guide, instruir a gente como fazer, qual o melhor caminho. Então, assim, eu já não preciso mais dessa parte de desenvolver para a prova. Eu sei o caminho que eu percorri, a dificuldade que foi. Mas a gente também sabe que o inglês é para a vida, né? O fato de passar na prova só foi mais um step desse processo de desenvolvimento, de viver em outro país. Então, o inglês faz parte do meu dia a dia e tem que fazer cada vez mais. Então, apesar de eu não precisar mais da prova, eu estou muito animada para ouvir da Nina os melhores conselhos e orientações, porque isso também vai me ajudar e ajudar quem está nessa fase que eu estou hoje. Então, inglês é para sempre. Estou muito feliz dela ter aceitado esse convite e eu vou chamá-la aqui. Prontinho. A live vai ficar no YouTube depois, pessoal. Bom dia! Bom dia! Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ai, que bom. Eu tive uns probleminhas aqui com o computador, com o celular, mas deu tudo certo. Gente, estou animada. Fiz assim, olha, roteiro para não esquecer de nada, porque já me pediram tanto essa live. Angélica, não tem ideia. Muito. Porque realmente as pessoas se sentem muito perdidas, né? É uma sensação muito ruim de não saber nem por onde começar. A sensação que eu tenho hoje de ter vivido tudo isso é como eu cheguei até aqui. Imagina quem está começando, né? Eu cheguei e ainda assim eu não sei como que eu dei conta, sabe? A impressão que eu tenho porque eu bati tanta cabeça e vai por aqui, não deu certo, vai por ali. Ai, vamos tentar desse jeito, agora investe dinheiro nesse método. Não, agora esse aqui. Então, assim, é um peso e eu creio, Nina, que o inglês é o que afasta a maioria das pessoas desse processo de ser enfermeiro lá fora. Né? A pessoa fala assim, mas eu não tenho inglês, eu vou começar. Vixe, isso não é para mim não, isso aí é para quem estudou inglês na infância ou na escola, já tem ideia. Então, assim, eu estou muito grata mesmo de poder trazer essa luz para as pessoas. Sim. Encorajá-las, né? Começar a live, o que eu queria deixar muito claro, gente, é o seguinte. Eu não, infelizmente, tentei muito. Estaria arquimilionária se pudesse, mas não tem milagre. Não tem milagre. Então, assim, eu queria deixar, porque é justamente isso que você falou, de essa frustração muitas vezes vem da urgência. E a gente precisa levar em consideração que existe todo um mercado, existe toda uma indústria voltado para a pressa, voltado para a urgência. Então, existem várias pessoas que estão aí, que estão prontas para te falar exatamente o que você quer ouvir, e aquilo não vai necessariamente trazer o resultado que você está buscando. Então, a ideia aqui, o que eu organizei, é para tentar mostrar para vocês como que funciona esse processo. Se você já tem um nível de inglês compatível ou bem próximo, qual seria um bom procedimento, um bom passo a passo, alguns cuidados. E se você não tem inglês, o que você tem que levar em consideração? Né? Quais os cuidados você tem que ter? Né? Não necessariamente um curso específico, um método específico, porque a gente tem zilhões hoje em dia online, mas alguns cuidados, porque muita gente, às vezes, não percebe as incoerências no próprio plano. Não, mas eu preciso, por exemplo, melhorar o meu speaking. Aí, para melhorar o speaking, a pessoa estuda gramática, ela lê, ela compra livros em inglês,
para melhorar o speaking. E às vezes o aluno, ele não tem essa consciência, ele não saca Claro que isso. não, é lógico. Ele dedica horas e horas e horas e tempo A suado. pessoa tá dando o melhor que ela tem, mas ela tá toda atrapalhada. E aí fica frustrada porque não atinge os resultados, não é? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é justamente para isso, assim, para dar esse norte, você saber quais os cuidados você tem que ter, o que que faz sentido, o que que não faz sentido e levar aquilo para a tua realidade, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para fugir dessas fórmulas mágicas. Nina, em primeiro lugar, tem gente que não te conhece, eu sei que é difícil, mas faz uma breve apresentação para as pessoas, Boa. né? Porque aonde as pessoas te acham, porque tem, apesar de você ser super reconhecida, todo mundo fala de você, Nina. Eu acho que só eu não te conhecia até quando eu te vi. Mas deixa registrado aqui quem é você, porque muita gente vai te conhecer através desse vídeo também, né? A internet é assim. Então vamos começar bonitinho. Bom, eu sou professora de inglês, sou formada em letras pela UF de Niterói, português e inglês, e eu trabalho há 12 anos dando aula. Logo no início, quando eu comecei a dar aula, eu trabalhei com metodologias diferentes. Eu trabalhei no curso chamado Brasas, no Rio, que tem uma metodologia Audiolingual. E depois eu entrei no Red Balloon e na cultura inglesa, onde eu fiquei a maior parte do tempo, que eu fiquei em sala de aula. E lá eles têm uma metodologia que a gente chama de Communicative Approach. Então, o que eu faço hoje é misturar. A minha metodologia hoje é uma mistura dos dois, porque eu acredito em elementos dessas duas metodologias. E eu aplico isso tanto no curso de General English quanto no curso do IELTS. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu saí da cultura, saí do Red Balloon e comecei a dar aula online. Aí eu criei um Instagram, English with Nina, e comecei a ter, já trabalhava com IELTS, com preparatório, porque esses cursos trabalham com preparatório desde novinho, levava os meus aluninhos da cultura, criancinha lá para fazer prova de Cambridge, aí trabalho nervoso da criança, coisa mais linda. E por causa da demanda, hoje em dia, eu acabei deixando de trabalhar com TOEFL, com FCE, com outros exames para focar mais no IELTS. Então, assim, muito diretamente com IELTS eu trabalho já tenho uns 7 anos, mas nos últimos 4, 5, muito mais, assim, por causa da demanda mesmo. Então, aí já focou um pouco mais. E acho que é isso, né? Sim, Eu muito precisei bom. me apresentar tudo antes, isso. gente. Primeira vez. Porque assim, antes os vídeos ficavam só no Insta, então estavam focados para pessoas já conhecidas daqui, né? O meio. Mas agora a gente está colocando no YouTube justamente para alcançar outras pessoas. A gente sabe que o YouTube é um canal de busca, né? A pessoa quer saber como fazer alguma coisa, é difícil no Google, geralmente hoje em dia vai no YouTube. Então a gente quer propagar essa informação justamente para que muitos possam ser salvos por informações de verdade. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigada mesmo, a você Nina. pelo convite. E eu também, entendendo também que o YouTube é essa ferramenta, eu ainda nem divulguei aqui, informação de primeira linha, Olha primeira aí. mão. Eu nem divulguei ainda porque está muito no início, mas eu estou começando também um canal no YouTube para postar essas aulas mais longas, em relação a IELTS principalmente. Já tem alguns vídeos explicativos assim dos meus cursos lá no canal, mas eu já estou no processo de organização e tal para isso acontecer também. Eu já separei, inclusive, algumas sugestões de sites que eu confio muito para IELTS, para quem quer praticar mais por conta própria. A gente vai falar disso também. Eu já separei aqui alguma lista. Isso é um presente, Nina. Eu recebo isso como um presente, porque hoje em dia também a gente vê muita gente que acha que a questão financeira é uma questão que vai tirar ela desse jogo, desse processo. Eu não tenho dinheiro, então não posso fazer nada. Não, sem dinheiro, hoje em dia você consegue fazer muita coisa. Vai ter uma hora que você vai precisar investir dinheiro no processo. Mas você já consegue se preparar tanto que quando é a hora de investir dinheiro, você já está no gás, já está animadão, não é? Então, obrigada, você está nos presenteando. Uma coisa também que eu vou trazer mais para frente, que eu também anotei, foi o seguinte: dentro desse processo de estudar sozinho, levar em consideração algumas coisas que são lógicas para você não se frustrar. Porque estudar sozinho, você consegue aprender muita coisa hoje em dia, mas você precisa ajustar as suas expectativas, pelo que eu falei antes. Se você é uma pessoa que lê muito e escreve muito, você não necessariamente vai falar muito bem, simplesmente porque é uma habilidade que você não vem desenvolvendo com a consistência e com a frequência que você vem lendo ou que você vem praticando agora. Por exemplo, certos
certas habilidades, como vocabulário, gente, o que você encontra no YouTube hoje em dia de vocabulário, bota Incrível, qualquer né? livrão no chinelo. Você tem ali um baita de um professor te explicando, te dando exemplo, como usar, cuidado, os principais erros são esses. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente fazer. Obrigada. Uma das coisas que os alunos também me perguntam muito é qual é o tempo que leva para eu me preparar? Tá, Nina, olha só. Quando que eu vou conseguir tirar esse raio desse set no speak, tá? Se é que isso é Então, possível, a pessoa pensa, né? Já que existe essa possibilidade, quando isso acontece? sim. E hoje em dia, a gente consegue, para você ter essa informação, hoje você consegue fazer testes de nivelamento online. Lá na minha bio do Instagram tem um teste de nível. Então você precisa fazer esse teste de nível. E você precisa também saber qual é a sua nota alvo. Tá? Então, essas duas informações, porque cada caso vai ser um caso. Se você está fazendo um processo para uma parte dos Estados Unidos que vai te pedir, por exemplo, 6,5, você tem uma nota e você tem um nível 6, você já pode começar a se preparar. Agora, se ele pede 7 e você ainda está ali no 6, você pode até começar a se preparar, mas você vai ter que ter outros cuidados que a gente vai mencionar também. Então, você precisa saber qual é o seu nível de inglês e você precisa saber qual é a sua nota-alvo. Em relação ao teste de nível, eu queria já explicar também o seguinte. Aqui no Brasil, 5% das pessoas falam inglês e tipo 1% fala inglês avançado. Então, a maioria dos cursos, quando você entra no site para fazer o teste de nível, ele vai levar em consideração isso. Ele vai levar em consideração que, se você for um upper intermediate, por exemplo, você já tem um inglês que é considerado aqui no Brasil um inglês avançado. Você já fala inglês dentro desse 1% da população de 210 milhões de pessoas. Entende? Nossa. Então, eu quero preparar o aluno pelo seguinte: você que vai chegar lá na minha bio para fazer o teste de nível, você vai fazer um teste de nível que está dentro do padrão do IELTS, que é o padrão europeu. Vocês podem digitar no Google CEFR, que é Common European Framework of Reference. É naquela tabela que você vai ver que a gente fala muito do B1, B2, C1 e C2. É dentro dessa tabela, dentro desse parâmetro. E por que isso é importante? Porque o IELTS segue essa tabela. Se você quer tirar 7 no speaking, você precisa mostrar que você está ali no início do C1, dentro do padrão europeu. Então, muita gente faz o teste de nível e fala, Nina, mas no curso tal eu fiz e deu C1, eu fiz o Vai dar seu e uma deu confusão, B2. né? É por isso, não é que seu inglês seja ruim, mas é que a gente está levando em consideração um outro padrão, ok? Exatamente. Obrigada. Beleza? É tanta informação preciosa, Nina. Eu estou aqui animadíssima. Eu quero que todas as pessoas saibam isso, porque é muito sofrido você ficar batendo cabeça por um caminho diferente, sendo que hoje em dia tem o caminho das pedras bonitinho, né? E você está aqui para oferecer. Tem no meu Instagram, você vai encontrar esse teste de nível, tem também no site de Cambridge. Não sei quem é a Nina, não quem fazer o teste dela, não sei não sei. Vai no site de Cambridge. Faz o teste de nivelamento deles. Então, procure sempre essas fontes confiáveis, porque são lugares que estão levando em consideração esse cuidado. Dentro desse padrão europeu, aonde eu encaixo o seu inglês, não é dentro do padrão do Brasil. Para você ter uma ideia, quando o aluno conclui a cultura inglesa, quando a gente conclui o Master 2, a gente indica que o aluno faça alguns mesezinhos de preparatório para entender o funcionamento e faça a prova do FCE, que é uma prova de nível B2. Por quê? Porque ao final do curso regular aqui no Brasil, o aluno ele está justamente ali, no final do B2. A proposta é essa, é suposto que ele esteja ali, né? O Brasil entra no C1, porque a vida acontece no B2. Então, o aluno que tem um B2 sólido, ele é um aluno super fluente. Ele é um aluno que pode trabalhar. Só que o 7 está um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Então, a gente precisa entender isso. Só para o aluno não se frustrar. Meu Deus, eu fiz essa prova, me esculhambei. Calma, tá tudo bem. Vamos ver direitinho, cada caso é um caso. E outro cuidado também é, um teste de nível, ele vai levar em consideração ali a sua gramática, seu vocabulário principalmente, mas ele não está acessando o seu listening, ele não está acessando o seu writing, nem o seu speaking, então calma. Né? Só uma ideia inicial para você conseguir ver se você já está mais ou menos próximo do nível que você precisa ter para tirar a nota que você quer, ou se você está muito longe. E isso vai ser importante. Vamos entrar agora no cenário onde você tem um nível. Tá? Então vamos supor que você quer 7 no IELTS e você fez o teste de nível e você é um nível B2 já mais avançado, ou você está ali no B2, você já pode começar a sua preparação. Tá? Dentro desse cenário, mesmo assim,
eu indico que você procure se preparar para a prova. Com Não certeza. pague R$ 1.000 numa prova para ir lá ver. Cara, você vai ficar arrasado. Se você fizer isso, você vai ficar arrasado, porque é um dinheiro e não vai dar conta. Não tem ideia da quantidade de gente chega até mim falando, eu fiz o IELTS 7 vezes. Ai, Eu já fiz o IELTS 5 vezes ano passado. Eu preciso de 7. Aí eu vou lá, tiro 5,5 e já pago outra. Tiro 5,5 e já pago outra. Não faz isso. Você vai primeiro. Além da parte financeira, você vai gerar um trauma. exatamente. Seu cérebro Você já vai ficar acostumado naquela reprovação. Você vai sentar na cadeira já falando assim, só vai ser mais uma vez, eu não vou passar. Não passei 5, eu vou passar 6 por quê? Né? Exatamente. Exatamente. Não adianta ficar fazendo exame do coração para sua pressão baixar. Não vai ter milagre, né? A lógica não é ficar testando, entendeu? Você vai precisar testar, tem um probleminha, muda os hábitos, muda a alimentação, testa de novo, melhorou. Então, essa é uma frustração muito grande de gente que acha essa mentalidade que a gente tem do cursinho. É muito do Brasil mesmo, gente. Não se sintam culpados, é a nossa mentalidade mesmo, dessa coisa do. Sei lá, a prova do Detran é um ótimo exemplo. Ninguém lê livro para passar na prova do Detran. Você entra no site e fica fazendo simulado. Aí você decora. O IELTS ele não é assim. Não tem como se enganar a prova, não. Não adianta ficar fazendo simulado. Isso é uma frustração muito grande também. Então, faz um preparatório, porque é um desafio até para nativo. Eu falo assim, ó. Se eu te pedisse hoje para fazer a prova do Enem, não ia ser difícil? Você olhar aquelas questões de física lá, meu Deus, que isso? Não precisa nem ser de uma área diferente. Vamos supor que seja só a prova de português. Sim, A prova também. de a redação. Já é difícil. Estudamos isso faz tanto tempo e estudo é diferente Nossa, o estudo focado, né? É verdade. então, assim, se prepara para você realmente fazer o IELTS uma vez só, porque muita gente não calcula que muitas vezes o valor, por exemplo, o meu curso completo pro IELTS é mais barato que a prova. Você vê? Entendeu? Então, assim, realmente pesa na balança. Ah, não, mas olha só, eu falo inglês muito bom. Eu acho que eu consigo, eu escrevo com frequência, eu acho que eu consigo sem preparatório. Antes de você pagar, pega um livro de simulados oficiais e faça simulados oficiais, minimamente. Eu indico também, antigamente eu oferecia o serviço de correção, só que com a demanda eu não consegui mais. Então agora eu estou indicando um escritor britânico, ele é especializado na correção do IELTS, o nome dele é David Wills. Eu vou colocar depois, eu vou te mandar para você colocar na descrição Sim. o site dele. Ele tem um site maravilhoso e super confiável. E eu indico que os meus alunos, no final do curso comigo, eu sempre falo para o aluno o seguinte: eu quero que você faça o IELTS uma vez só. Então a gente vai fazer as aulas de feedback, eu vou te dar a sua nota de speaking, você vai fazer o simulado de listening e de reading. Tirou a nota que você precisa? Mandou a correção para o David, tirou a nota que você precisa? Aí você paga pela prova e faz ela para passar. A ideia é essa, pra você não precisar desperdiçar dinheiro. Então, o que você pode fazer? Se você acha que você está assim, ó, arrebentando no inglês, Arrasando. não quer preparatório, pelo menos faça um simulado e manda uma correção. Porque daí realmente você vai ver, não, beleza, eu tô ali tirando o que eu preciso. Eu vou colocar o contato dele e o preço dele é super acessível. É o melhor investimento que você vai fazer. Porque o trabalho dele é muito bom mesmo. Ele é muito preciso, ele é muito detalhado, ele corrige tudo com cuidado. Ele dá a nota detalhada em cada área da correção. Ele explica por que ele deu aquela nota. Não é simplesmente do tipo, você tirou 6. Porque senão a Ele te pessoa dá não uma consegue resposta. melhorar. Exatamente. Tá bom? Então, isso assim, você está preparado? Leve em consideração essas ideias, né? Esses detalhes, tá? É um texto muito engessado, você tem regras muito específicas. Escrever um relatório em inglês não é necessariamente difícil, só que é um texto muito engessado. E se você não sabe as regras do relatório, como é que você vai mandar bem nessa prova? Exatamente. Entendeu? E falar Não é inglês não quer dizer que você saiba escrever inglês. exatamente. Né? São Não é palavras verdade. mais ricas. Você tem aqueles pontos que fazem a sua redação brilhar, né? Você é melhor que ninguém sabe que se a gente não escreve várias vezes, você não pega o jeito de escrever. Exercício, né? No módulo de writing, eu falo muito com os alunos assim, ó. Antes da gente tentar escrever um texto, a gente precisa saber escrever boas frases. Então, a gente começa no módulo de writing, eu já fiz o meu curso do IELTS, o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar na cultura ainda? Eu comecei a fazer alguns cursos, mas o que eu fiz? Eu saí
Eu fiz todos os cursos de IELTS, de TOEFL. Eu comprei curso. Cada ano eu compro em 5 cursos diferentes. Eu tô sempre comprando e eu tô sempre fazendo. Para eu ver o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. E a grande maioria dos cursos de writing começam falando do texto. A essay é assim, assim, assado. Aí explica quais são as regras da essay. Tá, mas o aluno não sabe escrever frase direito. Como que vai escrever um texto, né? Vai encher um texto de um monte de frase mal feita. Exato. Aí como é que ele não sabe o que é frase, por exemplo, aí tá lá, para você tirar o 7, você tem que ter uma variedade de estruturas complexas. O aluno não tem a menor ideia do que é uma frase complexa. Aí, sabe o que acontece muito? Ele acha que o complexo significa uma ideia complexa. E aí, como diz minha mãe, você tem essa né? patinete. Aí quem tá lendo fica viajando, fala, nossa, essa pessoa tava bem louca quando escreveu isso. Bem louca, tava bem louca. Isso. Que então, não é assim, objetivo, né? É difícil até para quem é nativo, é difícil até para quem sabe. Pensa isso, você em português sabe escrever um e-mail dentro de uma formatação direitinho, um relatório, ou uma essay, uma redação. Então, assim, tenham esse cuidado. Para você, mesmo tendo um inglês maneiro, fazer o IELTS uma vez só, porque é uma prova que, como ela é muito padronizada e ela tem instituições muito sérias e muito confiáveis por trás dela, a gente consegue, de fato, se preparar bem. Ela não é tão imprevisível assim. Você consegue, de fato, desenvolver estratégia. Você consegue entender direitinho. A parte 1 do listening é sempre igual. Você sabe o que esperar. Você senta para fazer a prova e você já sabe, é verdade. Quem já fez o IELTS sabe do terror que é ter que... Eles soletram um nome e você tem que escrever. Deus me livre. Foi a pior parte para mim. Então assim, esses cuidados, assim, para você também não se frustrar. Vamos agora para o cenário, que eu acho que é o que mais interessa aqui para a galera, que é não tenho ainda o nível ideal. Aqui no Brasil, principalmente as pessoas que almejam ir para fora, tem algumas pessoas que nunca estudaram inglês. Isso é muito comum no Brasil. Se esse for o seu caso, não se sinta mal, não se sinta para trás, não se sinta excluído, porque junto com você temos uma grande torcida. É a grande maioria mesmo, que só estudou inglês na escola, aquele verb to be eterno. É aquele looping. Gente, é um absurdo. Né? E não aprende ainda. Não aprende. Você estuda eternamente e sai sem saber. Então isso é muito comum. E tem gente que já estudou, é muito comum também, gente que estudou em algum momento na adolescência e tudo mais, mas que parou e tem muito tempo que não pratica. Então, primeiro passo continua sendo sempre o mesmo. Entender qual é a sua nota-alvo e entender qual é o seu nível de inglês através do teste de nível que a gente falou mais cedo. Beleza? Depois que a gente entendeu, vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você faça o teste de nível e você tá ali, que é um nível muito comum, você tá no iniciozinho do intermediário. Você tá no início do B1. Quando você olha aquela tabela que eu falei mais cedo, do CEFR, se você jogar no Google, você vai ver uma tabela colorida e você vai ver que tá ali, ó, A1, A2, que compõe o nível básico. Logo acima tem B1, B2, que compõe o nível intermediário, sendo que o Upper Intermediate é o avançado do Brasil, que a gente falou. E aí a gente tem o C1, C2, que é o nível proficiente, que é o 7 que a galera quer. Os enfermeiros querem é o iniciozinho desse C1. Ou seja, se o aluno fez o teste de nível e ele está no iniciozinho do B1, ele tem que cursar o B1, ele tem que cursar o B2. Tá. E aí ele tem um nível, ele tem a bagagem necessária para fazer o IELTS com todas as estratégias e tirar o 7 que ele quer. Ok? Se ele tem um nível já B2C1 sem estratégia e faz o IELTS, ele provavelmente vai se ferrar, porque ele não tem as estratégias. Agora, se você faz o preparatório, aprende todas as estratégias, mas você não tem o nível de inglês necessário, você também não vai conseguir. Então, é importante você levar em consideração que tem esses dois pilares. Você precisa ter a bagagem, o nível de inglês, você precisa ter as estratégias, ok? Quanto tempo isso leva? Mais uma vez, não sei quem é a Nina, nunca vi essa menina na minha frente, não vou confiar nela. Entra no Google e vai no site de Cambridge. Coloca assim no Google. Quanto tempo leva para aprender inglês? E do lado você digita assim, Cambridge. Vai ter um artigo no site oficial deles, pesquisas baseadas em linguistas da Universidade de Cambridge, especializados em desenvolvimento de curso, de material. Então são pessoas muito sérias, muito confiáveis. E que não tem interesse em fazer você acreditar em algo que não existe. Né? Aprenda inglês, fique fluente em não sei quantos meses, aquelas loucuras que a gente vive. Exatamente. Então é um lugar confiável, uma pessoa neutra, digamos assim, é uma instituição neutra. O que eles vão te dizer?
que para você cursar os níveis do básico, A1, A2, o aluno ele leva uma média de 100 a 150 horas de estudo guiado, cada um desses níveis, no básico, de 100 a 150 horas de estudo guiado. O que é um estudo guiado? Se você passar 5 horas por dia vendo vídeos aleatórios da internet, eu não estou falando que vídeos da internet são ruins, são maravilhosos. Só que você precisa ter uma cronologia. O seu estudo, para que as informações cliquem na sua cabeça, você precisa ter uma cronologia, ele precisa estar linkado. Não pode ser um estudo aleatório. Então, são 100 a 150 horas de estudo guiado, um estudo onde você tem um início, um meio, um fim. Você está fazendo atividades coerentes de acordo com o conteúdo que você está aprendendo. Os conteúdos vão se complementando, você vai crescendo em conhecimento. Se não você pega aqui, pega ali, pega lá, não faz sentido, né? Claro. E você tem habilidades. Você tem assim, ó, reading, writing, listening, speaking. Aí você tem, por exemplo, fluência, você tem pronúncia, você tem vocabulário. Você tem vários pilares, né, quando você desenvolve um idioma. Então, você vai trabalhar dentro de um curso, dentro de um bom material didático, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar um pouco de cada uma, assim, revisitando, voltando. E pouco a pouco, é como se fosse o ensino do inglês, fosse esse movimento. Ele não é assim. Você tem que revoltar, revisitar, voltar, acrescenta um pouquinho. Lembra disso? Tem outro esse detalhe. Tarará. Aprende a usar o que aprendeu e ficou parado, não é? Exato. Você fala, uau, lembrei. Exatamente. Então, esse processo ele é muito importante. Muita gente, quando tenta estudar sozinho, comete o erro de pegar, por exemplo, não, eu vou comprar uma gramática de inglês, a gente usa muito aquela do Murphy, né, que é maravilhosa. Então, você tem a básica, a intermediária e a avançada. E aí o aluno vai fazendo as gramáticas em ordem. Isso é muito comum. Então, se você já fez isso, fica tranquilo. Eu vou te explicar agora por que essa não é a melhor estratégia, tá? Lembra que eu falei que o ensino é assim? A gramática, ela vai seguir uma organização, um agrupamento, para que seja fácil de você encontrar um conteúdo como se fosse um dicionário. A gramática, ela é um livro de consulta. Ela não é um livro didático nesse sentido, né? Então, por exemplo, se eu quero revisar preposições, vai ter um segmento da gramática, 20 unidades seguidas, que falam só de preposições, tá? Só que dentro de um livro didático, você vai aprender preposições ao longo do processo todo. Então, eu vou, na primeira aula do aluno de básico, indicar a unidade 102. Aí, o aluno de avançado, eu vou indicar a unidade 5, que fala de past perfect. Entende? Então, quando você vai seguindo, você não está absorvendo aquele conteúdo de uma maneira que vai te ajudar a lembrar. Não é uma maneira cronológica. Então, não siga a ordem da gramática. Use a gramática como consulta, mas não seguindo, não ela como um livro didático. Fez sentido? Né? Fez sentido? Completamente. Beleza? Tá. E aí, isso são os níveis de básico, 100 a 150 horas. E o que mais interessa pra galera, que é o intermediário, quando a galera já tá ali no início do intermediário. Para você subir só o B1, esse número de horas vai aumentar. Por quê? Porque o conteúdo do intermediário ele é um conteúdo mais denso. Você aprende estruturas que vão demandar um pouco mais de tempo para você criar o que a gente chama de maturidade linguística. Então, você vai demorar para cursar o B1 de uma média de 180 a 260 horas. E também de 180 a 260 horas para cursar o B2. Ah, Nina, então, para a conta fica fácil. Se eu estou no início do B1 e eu sou um aluno regular, eu não tenho uma facilidade muito grande, eu vou usar aí um número de horas médio. Eu vou levar para cursar o B1 e o B2 uma média de 200 horas cada. 200 horas de estudo guiado cada. Quanto tempo isso vai levar? Depende de quantas aulas você vai fazer, depende da qualidade desse estudo, depende do material que você está usando, depende do tempo que você tem para estudar no seu dia a dia, na sua rotina. Isso é só para você ter uma noção em horas. E aí você pensa assim, não, eu teria 3 horas, eu poderia fazer 2 aulas por semana, eu teria 3 horas por dia de estudo, de segunda a sábado. Faz a conta lá na calculadora, quanto tempo médio você levaria para, se você está ali no início do B1, até você chegar no final do B2. Por quê? Você vai ter que chegar ao final do B2 para tirar 7. Não dá para pular a etapa, né? Nina, eu quero te fazer uma pergunta a respeito dessa questão de horas de estudo, metodologia e tal. A pessoa está assistindo a live e fala assim, não, tudo bem. Eu entendi que para eu aprender, eu preciso investir tempo no meu aprendizado. E num curso, enfim.
Você oferece esse tipo de curso desde o início? Se não, aonde que a pessoa deve ir? Porque assim, o principal desafio para esse público específico que eu converso aqui é que eles têm pressa, natural isso. Descobrir o processo, descobrir que pode ser enfermeiro nos Estados Unidos, a pessoa não quer ir daqui 3 anos, sabe? Então assim, nesse caso, qual é a melhor estratégia para enxugar a questão tempo, porém ter um aprendizado com qualidade? Vamos supor que a pessoa vamos pensar no melhor cenário, ela tem grana para investir e ela tem tempo para estudar. Como que dá para a gente fazer isso? Porque a gente encontra muitas pessoas nessa situação. Sim. O que eu recomendo? Pela minha experiência, se você é um aluno que tem muita dedicação, porque para você ter uma ideia, respondendo a primeira pergunta, sim, eu dou esse curso regular. A questão as minhas aulas, elas são individuais ou em dupla, no máximo em trio. Elas são aulas ao vivo e são muito, eu gosto de dar muita atenção. Eu faço um trabalho muito individualizado. Então, como é um curso mais longo, é um curso que eu demando de rotatividade para vagar um horário. Mas sim, eu dou esse curso desde o básico. Uma aluna minha, inclusive enfermeira, Kátia, começou comigo acho que em março do ano passado. Ela estava no básico, a gente começou no elementary e agora a gente já está no pezinho, no intermediário. Então, o que eu preciso? Eu vou ser muito honesta e eu vou correr o risco de frustrar algumas pessoas agora, tá? Se você tem um inglês básico, você vai migrar daqui a 3 anos. Você vai levar 3 anos para chegar no proficiente. Gente, é um processo que leva tempo. Eu seria irresponsável de te falar, olha, você vai sair do zero e você vai cursar o A1, o A2, o B1, o B2, em 1 ano e meio você está lá. Não vai estar. Leva mais tempo. Então, eu acho que é importante também a gente sentar com calma e com muita franqueza e ajustar essas nossas expectativas. Por exemplo, eu teve uma enfermeira que entrou em contato comigo recentemente, ela falou, Nina, eu tenho um inglês mais básico. E ela soube que a prova do NCLEX ia mudar para o ano que vem. Então, o que ela falou? Eu quero focar na prova do NCLEX primeiro e depois eu vou focar no inglês com calma. Eu falei, ótima estratégia. Isso é ótimo. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Não tenta sair do básico. Ela não está no básico, ela está no início do B1, mas ela está bem no início do B1. Ela está no finalzinho do básico. E eu fui muito honesta com ela em explicar essas horas. Então, assim, quando você me perguntou para enxugar uma pessoa que tem grana, que pode fazer mais aulas, eu não recomendo que você faça aulas todos os dias. Por que não? Para você ter uma ideia, isso eu vou falar do meu curso, que é o que eu conheço, né? Para cada 1 hora em aula comigo, papum, falando de gramática, vocabulário, produzindo, falando, me pergunta tal coisa, pergunta em inglês é muito difícil. Então, eu fico muito num processo que vem da mistura que eu falei das metodologias. O aluno, eu sempre falo, o meu maior objetivo é que o aluno peça 2 minutinhos para ir pegar um copo d'água. Esse é o meu objetivo. Eu quero que você peça um pouquinho d'água, sabe? Falando, produzindo, a gente vai falar de um monte de coisa, vai trabalhar um monte de coisa, falar de vocabulário, produzir um monte. Na minha hora de aula, eu quero que você fale, eu quero que você produza, eu quero te dar feedback, eu quero te ouvir, eu quero ver o que você está sabendo, o que você está errando, o que você está precisando. Depois, você vai precisar uma média de 3 horas ao longo da sua semana para dar conta de tudo que eu vou te pedir para fazer. Por quê? Você precisa aprimorar o seu listening, você precisa aprimorar o seu reading, você precisa ler, você precisa escrever. Eu não vou te botar para ler um texto em aula comigo. Gente, outro dia uma menina... Vai perder um tempão de aula. Falando que o professor fica mandando ela escrever na aula, ele fica parado assim olhando. É muito conveniente, né? Gente, eu fiquei chocada. Tem que ser muito cara de pau. Eu não tenho coragem. Eu não tenho essa coragem. Nina, então, pode falar. Desculpa. Essa questão que você falou do ponto do NCLEX primeiro, é uma coisa que, embora eu não seja professora de inglês, mas tenha tido a experiência de todo esse percurso, eu tenho indicado isso para as pessoas, mas eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu indico, porque eu sei que as pessoas estão buscando uma solução. E eu fiquei muito, assim, aliviada e contente de você ter essa mesma visão, porque hoje em dia a gente sabe que tem alguns boards que você aplica e faz o NCLEX antes do IELTS. E o que eu tenho proposto para o pessoal? Se você tem esse inglês que você consegue ler, ter um bom entendimento, porque no meu caso a leitura foi a primeira habilidade que eu consegui ter segurança. Cada um é de um jeito, você deve saber disso, mas
Eu vejo que as pessoas trazem isso. Se você consegue, começa a ler o livro de enfermagem para enxugar o processo e automaticamente você também vai melhorar suas habilidades do inglês. Sim. Focadas, obviamente, no reading. Mas depois a pessoa tem curiosidade de ver os vídeos da prova e aí já melhora o listening. Então, sem pensar, ela já está se preparando no inglês, né? Ela já vai desenvolvendo vocabulário e tudo. Total, e eu acho que também tem que levar em consideração o seguinte, o NCLEX é uma prova em inglês, ela não é uma prova de inglês. Então, vocês são enfermeiros e estão fazendo prova de enfermagem, vocês são muito bons na sua área. Vocês são excelentes enfermeiros, vocês vão estudar aquele conteúdo. Então, por mais que você vai escrever, eu não sei se o NCLEX é uma prova de múltipla escolha ou se é uma prova de... É múltipla escolha, só lê a pergunta, tem as alternativas e você pontua. É uma habilidade, é uma prova que nesse sentido vai ser, digamos assim, o processo de preparação vai ser um processo mais simples do que o processo do IELTS, porque o IELTS é uma prova de inglês e checa 4 habilidades diferentes. Então, você vai praticar a sua leitura, você vai praticar a interpretação textual, você vai praticar, por exemplo, a habilidade que você tem de ler um inglês, que é um inglês muitas vezes mais técnico, que acaba sendo um inglês além do B2, às vezes é um inglês C1, é um inglês mais sofisticado, e absorver, de fato, compreender aquela informação, que é uma habilidade que você vai precisar no IELTS. Então, assim, a minha lógica, assim, não sou enfermeira e nunca trabalhei com o NCLEX, mas a minha lógica é justamente essa. Talvez para você seja mais fácil passar no NCLEX do que passar no IELTS. Eu sempre falei isso. Exatamente. Mais baixo, você ainda precisa aprimorar o inglês. Então, assim, tem muita gente que... Isso acontece muito, assim. Muitos alunos já vieram até mim, começaram até aula, e depois eles param de fazer aula, vão fazer um curso com uma pessoa que fala que eles vão aprender em um ano e meio. E eu entendo. É a urgência de cada um, eu entendo. Eu não levo para o lado pessoal. Mas é importante vocês levarem isso em consideração. Eu vejo alunos... Ano passado teve uma aluna que veio até mim formada num curso famoso, esses cursos que vêm da ideia de saia falando em um ano e meio. Ela fez o teste de nível, no teste de nível deu que ela estava no intermediário. Aí ela veio falar comigo meio frustrada, eu expliquei para ela que o teste de nível não é, né, preto no branco, tem nuances, vamos marcar um encontro ao vivo. A gente marcou uma aula ao vivo para eu fazer o nivelamento oral dela, e o nivelamento oral dela foi pior que o nivelamento escrito. Por quê? Eu não estou falando, gente, que cursos gravados são ruins. Cursos gravados podem ser excelentes. Mas você pode aprender suficientes. todas as estratégias para fazer uma boa questão de reading num curso gravado. A questão é, existem habilidades ativas que você vai precisar, de fato, botar a mão na massa, praticar e ter feedback. Por isso que, e era isso que eu estava explicando para ela agora, e a frustração de uma pessoa que está há 2 anos pagando o curso, numa rotina estressante, com família, dando plantão, investindo, achando que está resolvendo um problema. Ela já estava no início do intermediário, no início. Ela fez o meu nivelamento e ela continua no mesmo intermediário. E o intermediário, ele tem por característica... você não acha que os alunos se sentem no limbo quando chegam no intermediário? Porque são muitas horas de dedicação entre o B1 e o B2, né? E a gente fica naquela ansiedade de alcançar o score, de estar preparado, e a impressão que a gente tem é que a gente não sai do lugar. Só que eu hoje, depois que eu já passei, eu vejo que isso é uma impressão, porque a gente não consegue visualizar o crescimento. Né? Você está aprendendo, se está estudando, está aprendendo. Só que você só vai conseguir visualizar, colher os frutos mesmo um pouquinho lá na frente. Quando tudo meio que se encaixa, aí você consegue produzir do jeito que você quer. Não é isso? As coisas clicando, elas se encontram. São vários caminhos que vão se encontrar lá na frente. Só que o que acontece? Tem 2 cenários, né? Você tem cenários onde pessoas estão estudando, mas infelizmente não estão estudando da melhor maneira, então estão tendo um estudo muito desorganizado, e aí realmente você está ali nadando para morrer na praia. Ou então, por exemplo, tem gente que... Uma pergunta clássica que eu recebo muito é: vale a pena eu investir para eu ir para o Canadá fazer o preparatório lá? Porque daí eu conheço a cidade, né? Os meus alunos do Canadá, eu conheço a cidade, aprendo a fazer o IELTS e tudo mais. Eu normalmente não indico pelo seguinte: primeiro, em relação à cidade, você quer saber se a cidade é boa ou não? Diz pra mim, você vai passar ali, 3 semanas em Toronto. Tem alguma chance de você achar a cidade ruim? Em 3 semanas não tem tempo de você passar perrengue. É igual quando a gente conhece o namorado, você só vê as melhores impressões. Exatamente. Então normalmente é muito tempo pra
Exatamente, a mesma lógica. Normalmente é muito pouco tempo para você sentir os defeitos daquele lugar. E o segundo ponto é, quando você vai fazer esse preparatório fora, normalmente, como é um tempo muito curto que o aluno fica, o que os cursos fazem é te passar um monte de simulado. E aí o resultado disso é zero, porque não adianta. Né? A pessoa gasta um super dinheiro, porque é caríssimo você fazer um intercâmbio fora, investe toda a sua expectativa naquilo, achando que aquilo vai resolver a parada. Nossa, quando eu voltar eu já tô fluente. E não é assim. Eu recebo também muitas perguntas, era uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar com você na questão de intercâmbio. O que eu sugiro é falar assim, então tá, já que você tem essa grana, investe aqui. E você tem dinheiro e você tem tempo, né? Você pode parar de trabalhar para ir. Estuda, lê, paga um professor fazer um speaking, escreve bastante. Vai desenvolvendo aqui mesmo, você não precisa ir para longe. Exatamente. E você tem também que levar em consideração justamente isso que você falou. Fazer um preparatório fora, passar 3 semanas fora, é um investimento caríssimo. Você vai economizar dinheiro e você vai... Agora, realmente, você vai estar se mudando para uma cidade que você não conhece? Sim, eu já fiz isso 2 vezes. Experiência também. Mas também nada te força a ficar naquele lugar para sempre. Eu só estou falando assim, muitas vezes a gente tem que priorizar, né? São escolhas caras que a gente está fazendo. Então, para um aluno que quer aprender, quer começar a praticar, é muito importante isso. Se você tiver, por causa dessa questão do número de horas, se você for fazer aula com um professor, por exemplo, eu indico que você faça aula 3 vezes na semana. Se você tiver muito tempo para se dedicar. Porque daí você vai conseguir dar conta daquele conteúdo. Por quê? Cada aula, por exemplo, no curso que eu dou de General English, cada aula vai ter um tópico gramatical e vai ter um tópico de vocabulário dentro de um contexto que a gente vai estar debatendo naquela aula. Se você não tiver tempo de revisitar esse conteúdo da maneira que eu vou te orientar, porque eu vou dizer qual é a unidade da gramática que você tem que fazer, eu vou te dizer qual é o vídeo, qual tipo de material você tem que ler, tem todo um plano de estudo dentro do General English, como também tem no IELTS, tem todo um plano de estudo coerente para quem quer se preparar para o IELTS. Eu trouxe várias dicas desse plano de estudo aqui para mencionar para o pessoal. Então você vai precisar ter esse tempo de dedicação fora da aula ao vivo. E aí, gente, entender que se você está no básico, esse é um processo que vai levar anos. Não adianta você tentar chegar do básico, sair do zero para chegar no proficiente em 1 ano. Eu nunca vi. Se você já viu, me apresenta. Gostaria de aprender essa técnica. Mas eu realmente não conheço. Ia ser um absurdo. Para amadurecer essas estruturas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que eu li na faculdade, aquela que ele cita a pesquisa, mas não tem a fonte, gente, confia em mim, é verdade. Na minha aula de linguística na faculdade, a gente estava estudando essa questão da aquisição de linguagem. E aí, eu lembro que a professora falou o seguinte, para você ser capaz de reconhecer uma estrutura, por exemplo, eu vou te ensinar o sentido da palavra would, que é o ia, né? Eu viajaria, I would travel. Para você que aprendeu o would hoje, ser capaz de ser exposto a ele, lendo ou ouvindo e entendi, você vai precisar ser exposto a essa estrutura uma média de 5 a 6 vezes, tá? Numa leitura, numa conversa, depois disso você já começa a ser uma estrutura que você realmente reconhece. Tá? Fica natural, né? Para você usar, esse número sobe aí para 20, 25 vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? Para o seu cérebro internalizar aquela informação e usar aquilo de forma autônoma, automática e intuitiva, você vai precisar usar aquilo uma série de vezes. Muitas vezes. Porque o nosso cérebro é bombardeado de informação o tempo todo. Ele vai precisar, de fato, filtrar o que ele vai reter. Então, essa é a lógica. Não é que você não nasceu para o inglês, não é que o inglês é a pior coisa do mundo. É que o cérebro só retém aquilo que ele considera importante, relevante. E um dos processos para o seu cérebro considerar uma informação relevante é a repetição. Um outro processo é o trauma. Vamos tentar não traumatizar ninguém, né? Já reparou quando a pessoa passa um trauma, ela não esquece? Ela lembra com detalhes do que aconteceu. Não queremos esse método. Vamos para o método da revisão. Então, a gente precisa entender que o cérebro leva um tempo para, de fato, absorver e criar essa maturidade linguística. E a pressa só vai te atrapalhar, porque vai fazer você escolher atalho que não vai te dar o resultado que você está buscando. Eu tenho o caso de uma outra aluna, essa é enfermeira.
ela entrou em contato comigo recentemente e ela falou que... Aí eu perguntei, a gente fez o nivelamento, ela está no início do B2, então ela já começou a focar mais pro IELTS, mas ela ainda tem uma trajetória aí para chegar no 7. Aí eu perguntei para ela sobre a trajetória dela no inglês. Ela falou que ela está se preparando pro IELTS desde 2018. Oi? Aí eu parei assim... Oi? Exatamente a mesma pergunta. Como assim? Uma preparação de 3 anos e meio. O que está acontecendo? Jesus. Na época eu fiz um teste de nível, o teste de nível deu que eu estava no intermediário, mas eu comecei a estudar com um professor que fala que não importa o seu nível de inglês. Você consegue tirar 7, independente do seu nível de inglês, que nível de inglês é uma besteira. Como assim? Se a prova é baseada em nível de inglês? Ela fez a prova agora, no ano passado, ela tirou 5,5, que é a nota de intermediário, que é a nota do nível que ela está. 5,5 é justamente a nota do B1, B2, que é exatamente o nível dela. Desde 2018. Desde 2018. Quantas horas e quanto dinheiro e quanto tempo de vida e de preocupação essa pessoa não gastou com uma... E aquilo vira um peso, né, Lina? Porque é algo que nunca progride. Exatamente. Então, assim, essa pressa ela é muito perigosa. Então, para você, gente, que está no básico, que está no intermediário, respira fundo. Pensa no seguinte, gente. O tempo vai passar igual. E daqui a anos, quando você olhar para trás, quando você estiver lá nos Estados Unidos, com a sua família, tudo estabilizado, você vai olhar para trás e não vai ter feito tanta diferença assim você ter ido 1 ou 2 anos depois. Se começar hoje, vai andar, o tempo vai passar do mesmo jeito. E conforme você progride, conforme você vê essa minha aluna, Kátia, que também é enfermeira, que começou comigo no básico, ela fez uma aula essa semana que a gente revisou. E nesses últimos 6 meses a gente já trabalhou presente, verbo regular e irregular, passado, verbo irregular e irregular, futuro, a gente já começou a trabalhar algumas condicionais, a gente já trabalhou algumas estruturas de linkers, a gente já trabalhou vários tópicos que te dão mais autonomia. A gente fez uma aula de revisão anteontem. Ela ficou 1 hora falando inglês comigo. E eu dou muito feedback, eu mostro para ela. Enquanto você fala, eu digito muito rápido. Então, tudo que você está falando, eu estou digitando. Então, o meu feedback ele é muito detalhado. Eu mostro o que você falou direitinho e mostro. Ela virou e falou, Nina, ela deu uma emocionada assim, eu não acredito que eu falei isso tudo. Acho que eu nunca falei tanto inglês na minha vida. Ela está fazendo aula há 6 meses. Há 7 meses. Então, assim, você vai ver progresso e isso vai te dar gás. Você vai conseguir evoluir. Então, entende que esse inglês... Outra coisa que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração é o seguinte. Você já pensou em migrar para os Estados Unidos, entrar num CTI, ter uma emergência e não entender o que está acontecendo? Eu sempre Você quer mesmo isso. passar por isso? É uma questão de responsabilidade, né? Você vai cuidar de pessoas, vai ensinar pessoas. O enfermeiro, acima de tudo, é um educador. Como que você vai ensinar as pessoas falando errado, gente? Você tem que ter segurança, né? Então, teve uma pergunta interessante que eu li agora, que é, algum aluno seu já se surpreendeu, aprendeu em menos tempo do que você imaginava? Sim. Só que esse aluno, ele tinha o seguinte, ele tinha essa combinação que você falou, mágica, maravilhosa, de tempo e dinheiro. Por quê? Sem orientação, o processo é mais difícil. Que é o próximo ponto que eu queria trazer o seguinte. Quando você tem um inglês básico, você não tem bagagem suficiente para aprender sozinho com autonomia. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte. Você já tem o inglês no B2, por exemplo. Você está no início do B2. E aí você precisa aprender a usar melhor as condicionais. Quando você colocar lá no YouTube, já dou uma dica aqui, que já tem 2 anotados, mas uma dica maravilhosa para quem quer estudar gramática e IELTS no YouTube, é um canal, eles têm um site próprio também, chama English Videos. É EngVid, 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 de English Videos. Aí você vai botar lá, EngVid Conditionals. Aí vai ter uma aula. Se você já tem um nível no início ali, se você já está no B1, início do B2, você vai conseguir entender essa aula. Você vai conseguir entender a explicação dele. Você vai clicar aquelas informações, porque você já tem uma bagagem. Agora, se você não sabe nem o alfabeto, você vai conseguir entender a aula? Não, você vai sair correndo, você vai falar, isso aqui não é pra mim, não. Exatamente. Então, quando você está muito no básico, eu recomendo o seguinte. Se a situação de grana está muito complicada, leva em consideração o seguinte. Você tem o site da BBC Learning English. E lá na BBC Learning English, você vai ter o curso do 0 até o avançadão. Mais avançado que no Brasil, tá? O avançadão deles mesmo é conteúdo mais avançado do que a gente estuda aqui no Brasil. Então, é um curso muito completo. E você vai, seguindo a cronologia desse curso, sendo exposto de uma maneira que eu
coerente mais cedo. Isso é uma maneira de você começar a praticar, e também o que você pode fazer é adotar um material didático, e existem vários. Você encontra materiais da Macmillan, materiais da Oxford, da editora de Cambridge, tem alguns muito famosos como o New English File, o New American File, que é como se fosse esse livro-texto, esse livro didático que você adota quando você é um aluno da cultura, por exemplo. Só que a cultura tem o próprio material didático hoje em dia. Você vai ter o livro do aluno, que costuma ser colorido, e você vai ter o workbook, que costuma ser em preto e branco. Então, se você quer estudar por conta própria, eu recomendo que você tenha pelo menos esse norte, seja o curso da BBC, seja a cronologia de um material didático, para que você vá, por exemplo, o material didático está me pedindo, trouxe aqui uma gramática que fala sobre can e can't. Vai lá no YouTube, can e can't. E acrescenta o conhecimento, né? Então você pega a gramática, você pega o YouTube, que é um lugar para consulta, e você vai consultar exatamente aquele assunto que faz sentido para você nesse momento. Só que é importante você levar em consideração que você não está tendo feedback da sua escrita, do seu speaking, quando você está fazendo esse processo sozinho. Então, isso que eu falei mais cedo de ajustar as expectativas. Você consegue sim sair do zero com um estudo consistente. Você pode, eu monto, já fiz aulas, por exemplo, o aluno faz uma aula avulsa comigo para que eu ajude ele a montar uma rotina de estudo. Isso é uma coisa que também é possível, que eu já fiz várias vezes, justamente para isso orientar. É muito legal. Olha, mas o que eu explico para o aluno? Gente, eu estou agora soltando a sua mão. Eu estou aqui te mostrando alguns cuidados que você tem que ter. Você tem um site muito bom também, que eu indico para os meus alunos, que chama News in Levels. São notícias em níveis. News in Levels. Eles resumem matérias de jornal e eles te apresentam em 3 níveis de inglês: básico, intermediário e avançado. Então, se você é um aluno de básico, você pode ir lá e praticar com notícias de jornal que foram adaptadas justamente para o seu nível básico. Nossa, que legal, isso é bom. Hoje em dia na internet tem muita coisa legal. É justamente esse o desafio, né, Nina? Tem tanta coisa. Eu montei uma mentoria para o estudo da Aniclex, justamente porque as pessoas ficam perdidas. Tem tanta coisa que ela fala assim, onde eu faço? Ou então pega a ordem do material toda errada. Isso está servindo perfeitamente para o inglês, né? A pessoa quer estudar algo que ela não tem condição de compreender, precisa de um fundamento antes, para ela começar a ter produção, começar a sentir que ela está dentro do jogo, mas ela tem que investir primeiro no que é básico. Sim. Isso é muito interessante. E aí vamos pensar num cenário onde a pessoa está estudando. Ela vai, por exemplo, quando eu vou ler o News in Levels do nível certo, eu estou checando a gramática de acordo com o meu livro didático. Então, de acordo com a gramática que o livro vai apresentando, eu estou fazendo reforço. Ou seja, eu estou fazendo um estudo mais coerente nesse sentido. Aí vamos supor que essa pessoa queira praticar e ela não tem dinheiro para fazer uma aula particular, fazer uma aula ao vivo. Você tem plataformas online hoje em dia, eu preciso checar para não falar besteira. Eu vou checar o nome e vou te mandar depois. Você coloca na legenda pro pessoal que está aqui com a gente checar lá. Hoje em dia, você tem plataformas online onde você consegue bater papo com gente do mundo todo. Existem plataformas mais sérias, outras menos sérias, é isso que eu quero pesquisar. Qual que é a ideia por trás disso? Vai ter alguém que quer aprender português, que quer praticar português e você quer praticar inglês. Então, você pode combinar com a pessoa, fica meia hora falando português e a gente fica meia hora falando inglês. Isso é uma maneira gratuita que você tem online de começar a praticar. Informalmente. É claro que a pessoa não vai ficar te corrigindo como um professor, mas você já começa a falar, já é divertido, você já se expõe. É muito legal, realmente. E uma coisa muito importante é o seguinte, isso é uma concepção errada que a gente tem, independente do idioma. A gente tem a ilusão de que o processo de aprendizagem acontece quando a gente abre a cabeça aqui, bota uma informaçãozinha nova dentro e fecha a cabeça. Aprendi. Não. Primeiro você faz isso. Aí a informação vai cair nesse borbulhar loucuras que é o seu cérebro. Sim. Onde que está o processo de aprendizagem? É quando você pesca do cérebro. É quando você tenta lembrar. É quando você tenta botar na frase e fala qual que é. É essa palavra, lembrei. É aí que a informação clica. É aí. Lembra que eu falei das 20 e 25? Para que depois da 25ª vez você ela vem na sua cabeça na hora. Então isso é muito legal também, porque você vai tentar se comunicar, aí não vai dar certo. Aí você vai ter que usar outras palavras.
Aí a pessoa vai finalmente entender, daí ela vai te falar o que você estava querendo dizer. Então, é uma prática interessante. E isso é uma dica para quem não tem grana. Cara, eu não tenho grana e eu preciso começar. Você vai tendo esses cuidados. É uma maneira de você começar a praticar. Bom, agora eu já estou praticando, eu preciso agora, já consigo investir um pouco mais, aí você pode fazer uma aula ao vivo para ter realmente esse feedback de um professor, que, como você falou, vai ser mais detalhado, né? Não vai ser uma coisa mais solta. Com certeza. Muito legal. É um caminho muito acessível e um caminho muito organizado, né? Se dá para investir desde o começo, já paga um professor qualificado, uma pessoa que vai te pegar na mão e vai te mostrar o certo. Se não dá, não é por isso que vai ficar parado. Existem outras ferramentas que não são tão efetivas, mas que você já consegue se preparando. A hora que surgir a oportunidade, aí investe e aí deslancha. Porque já está com a sede, Nina. Eu vejo que essa virada de chave entre eu preciso fazer e fazer é muito difícil. Porque a pessoa, o nosso cérebro, nós somos feitos para não fazer coisas diferentes. Claro, difícil. Para que meu cérebro vai querer fazer um negócio difícil? Exatamente. Se a gente olhar no nosso dia a dia, a maioria das funções que a gente executa já estão todas no automático. Né? Então, quando a gente se depara com algo que a gente precisa realmente aprender, que o cérebro vai ter que sair daquela zona de conforto, ligar as turbininhas aqui e trabalhar, a gente sente preguiça, a gente coloca que isso não é possível, a gente quer procrastinar e falar, então eu vou fazer, já eu tenho que fazer, mas então eu vou fazer depois. Aí fica arrumando um monte de desculpa. Fazer depois e tem que ser em 3 meses. Isso. Aí fica arrumando 1 milhão de desculpa. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não sei qual livro. Então a gente fica só arrumando coisas para não fazer, né? Exatamente. Só que depois que começa a fazer, aí meio que deslancha, dói, né? Porque passa por todo esse conflito do cérebro, não quer, mas se você persistir um pouquinho, aí você se sente no jogo e aí dá mais sede. E aí você fala, não, quero mais. Então, essa virada de chave que as pessoas precisam ter mais empenho. Sim. Depois, porque daí depois a questão do dinheiro já não é tanto problema, porque a pessoa está envolvida, ela vai deixar de gastar o dinheiro em outra coisa e colocar no inglês porque ela sabe que aquilo é importante. Né? O tempo é uma questão de priorizar também. Eu não tenho tempo, mas quanto tempo você fica na rede social, está assistindo um Netflix, ou você não pode acordar 1 hora mais cedo para estudar, se é um objetivo que vai te trazer tantos benefícios, né? Então esse impacto, esse começo, eu acho que é o pior. A pessoa entender que precisa efetivamente entrar no jogo. E o que você está nos trazendo hoje são ferramentas que animam muito a pessoa a entrar no jogo. Porque ela fica nessa de, não sei o que fazer, então não faço. Agora não tem desculpa, já sabe o que fazer. E sabe um erro muito comum também? É o seguinte, o aluno ele quer fazer o IELTS. Aí ele não tem ideia de qual é o nível de inglês dele. Só que daí o que muita gente faz? Já começa a correr atrás de material para poder começar a ler. Quero ler sobre a IELTS. Peraí, deixa eu fechar um negócio aqui que abriu e tá me concentrando. Voltei. A pessoa não sabe ainda o nível de inglês e começa a ler texto do IELTS e tentar fazer simulado. Lembra que eu falei a questão dos níveis? Os textos do IELTS são textos mais acadêmicos, principalmente do Academic IELTS, eles são textos que estão ali no nível C1, C2. Eles são textos realmente de linguagem bem complexa, vocabulário e tudo mais. O que acontece? Uma outra lógica, lembra que eu falei o negócio de colocar informação e de lembrar? A gente tem que estar sempre lembrando. Outro cuidado que você tem que ter, e isso é para qualquer idioma, é o seguinte. Quando você está, o nosso cérebro, no processo de absorção de conteúdo, tá? A gente está falando agora de absorção, assimilar conteúdo. Quando você se expõe a algo muito difícil, você vai lá ler um texto sobre um experimento científico feito com laser e raio, que é um tema real da prova de reading, sim. Pode pesquisar que tem. Se alguém duvidar, me fala que eu te falo até qual é o livro, tá? Reprodução dos ursos polares, não sei o que, uns negócios assim, bem louco. Além disso, além de difícil, o tema é chato, né? Então, você fala, gente, como assim? Então, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai ler um texto aonde 80%, estou chutando o número, 80% é informação nova e 20% são estruturas que você de fato conhece, palavras que você conhece. O que vai acontecer? Você vai levar muito tempo, você vai ter que ler e reler aquele parágrafo, aquele texto várias vezes, vai ser muito frustrante e você não vai absorver
palavras novas. Aquilo vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito desgastante. Por outro lado, se você é um aluno que fez o teste de nível, você descobriu que você está no nível B1, no início do B1. Então, vamos comigo aqui, ó. A1, A2, B1, B2, C1, C2. A gente tem 6 níveis, do 1 ao 6. Se você está no B1, você está no nível 3. A1, A2, B1. Você está no nível 3. O que você vai fazer? Isso é dica de ouro. Para o que você está fazendo, pega uma caneta e você anota isso. Não pega a prova para ficar lendo, não compra livro na internet de best-seller para ler, porque é um inglês que está muito acima da sua capacidade de absorção. Você vai entrar na Amazon ou em algum outro site e você vai procurar pelos graded readers. Graded readers. Depois então, passa escrito para mim, por favor. Tá. É grade de nota, G-R-A-D-E-D, graded, que é nivelado, e reader de leitor mesmo, reader, tá? Eu vou digitar para você direitinho. O graded reader nada mais é do que um livro, normalmente é uma adaptação de um clássico, de um livro legal, então você tem o 1984, você tem livros do Sherlock Holmes, a biografia do Fred Mercury, da Michelle Obama, da Rainha Elizabeth, você tem Pride and Prejudice, Crime e Preconceito. Agora. Enfim, você tem clássicos, tá? Você tem clássicos lá, vários livros diferentes. E esses livros, eles são adaptados, igual eu falei da notícia do News in Levels. Você pega um clássico e você vai adaptar para vários níveis diferentes de inglês. Então, você vai pegar um livro que tem, por exemplo, você comprou lá a história do Fred Mercury, tá? Tá lá, a biografia dele. Esse livro, esse texto, ele tem, para você que está no início do B1, ele tem os 70%, 80% de inglês que você já conhece e ele tem a quantidade ideal. Ele te expõe um pouquinho. Ele te puxa um pouquinho. Daquela, você entende, você consegue e aprende. Aquela palavra não é a palavra que você usaria, mas você entende aquele contexto. Aquela e aí absorve. E absorve. E ele vai ter, é um livro pensado. As editoras por trás desses readers são editoras como a Macmillan, como a Oxford, são editoras gigantes, maravilhosas. Então, eles têm muito cuidado. Então, isso é uma maneira muito mais fácil. Os meus alunos lá do Red Balloon, lá da cultura, desde criancinha, esses cursos trabalham com readers. Vê só, você que tem filho, que você leva seu filho para o inglês, ele nunca comprou um livrinho que a professora pediu, que fazia parte? Entende? Você vai trabalhando com readers. Por quê? Você vai amadurecendo a leitura do aluno ao longo desse processo. Então, se você já tem o inglês B2, compra o livro 4. Ah, não, tá fácil, comprei um, achei fácil. Compra o 5, compra de um nível acima, compra de um C1. Ainda assim, vai ser melhor para você aprender e amadurecer a sua leitura do que se você comprar um best-seller. Faz sentido? Você vai ter a quantidade ideal para o seu nível. Ah, Nina, quando que eu subo de nível? Quando o seu conteúdo estiver subindo também. Então, enquanto você estiver usando o material didático do B1, enquanto você estiver nesse nível, vai comprando livros do número 3. Passou para o B2, começa a comprar o nível 4. Incrível. Então, você está praticando a sua leitura de uma maneira organizada. O writing, por exemplo, o tipo de texto que esse material vai te pedir para escrever está de acordo com o seu inglês. Então, por exemplo, essa minha aluna Kátia, que eu dei de exemplo da revisão dessa semana, a gente recentemente, ela escreveu um texto onde ela estava descrevendo um amigo dela, descrevendo o irmão dela, como se ela quisesse apresentar para a amiga, assim, como se fosse um bom match. Então, é um texto que ela escreveu em formato de um e-mail para uma amiga, onde ela está trabalhando estruturas que a gente trabalhou, que são estruturas mais básicas, de descrição física e tudo mais, mas nisso já vem sujeito, verbo e complemento, organização textual, pontuação, isso já vem noções de parágrafo, já vem noções de formatação. Olha, no e-mail você vai dizer Dear Fulano e vai ter uma vírgula depois. Então, desde o básico, ela está aprendendo a fazer um e-mail. Só que não é o e-mail do IELTS. Entende? É um e-mail que foi adaptado. E aí ela consegue, de fato, caminhar. Se eu te peço para escrever um e-mail para uma loja reclamando do celular que você comprou e pifou, você não vai saber se você for básico. Não tem argumentação, não tem vocabulário, não tem um monte de coisa, né? Você vai lá, faz, tira a prova e tira 5. Por que você tirou 5? Porque você está ali no B1. Você tem que escrever um outro tipo de e-mail primeiro para você levar.
Em relação a gente falou aqui a questão do speaking, a gente falou a questão do reading, eu comentei agora a questão do writing, né? Esse writing é legal você ter feedback, mas é aquilo que a gente falou, se você precisar começar por conta própria no início, tem vídeos na internet, você vai usando o material. Conseguiu ter feedback, ter apoio de alguém, você começa a praticar para ter feedback dessa escrita também. É muito legal o feedback. Ativa. Eu escrevia muito, assim. Ler e escrever foram as minhas primeiras habilidades, que eu consegui ter mais segurança. E depois o speaking e o listening. Eu escrevia muito e algumas eu entregava para o professor corrigir. E nessa correção eu entendia tanta coisa, que eu melhorava tanta coisa para as próximas, porque a gente tem alguns recursos próprios. Às vezes a gente se apega em algumas palavras, você não precisa saber todas. Se você souber uma meia dúzia boa ali, já dá para jogar, né? Então, só que às vezes a gente usa de forma errada, ou então a gente tem alguns vícios que a gente desenvolve. Ou então, português, né? Influência do português. Exatamente. Então você não tem capacidade de se autocorrigir. Porque eu escrevia, eu sempre me forcei a escrever quando eu já tinha um pouquinho mais de habilidade no tempo. Também porque eu não poderia levar um dia inteiro para escrever um texto. Então eu me forçava a escrever como se eu estivesse na prova. Aí depois eu lia. Algumas coisas eu já entendia que estava errado. E outras coisas eu falava, não, tá bom. Aí quando o professor corrigia, eu falava, nossa, como que eu não vi isso aqui? Porque eu tava crente que tava bom, entendeu? Eu sei. É muito boa a correção. Para os meus alunos, isso é para quem já tá com inglês mais avançado, tá, gente? Não inventa moda de... Gente, não inventa moda, tá? Isso é dica para quem já tá com inglês mais avançado. Eu ensino a técnica da gaveta. Por exemplo, você quer fazer uma essay, quem já tá no preparatório comigo. No final do módulo de writing, tem incluso dentro do meu pacote 2 feedbacks gerais. Eu não dou a nota detalhada, que eu passei pro David, mas eu vou te dizer em feedback em relação a tudo que a gente discutiu em aula. Eu vou falar da sua pontuação, do seu vocabulário, da sua organização textual, da interpretação da pergunta, do seu desenvolvimento de argumento. Vou te dar todo esse feedback. E aí, às vezes, quando eu estou dando o feedback para o aluno, eu percebo essa... Não é uma frustração, é do tipo, como que eu não vi isso? Se você colocar o seu texto na gaveta e você deixar para ler ele 2 dias depois, você vai conseguir ver um monte de coisa que na hora que você escreveu, isso acontece muito. É muito verdade isso. Às vezes eu escrevia e mandava para o professor. Aí na aula, por exemplo, escrevia hoje, a aula era 2 dias depois. Aí vinha a correção. E teve um momento que eu queria focar na correção assim, conversando sobre, porque eu queria entender os meus erros. E aí, quando eu estava lendo, a gente começava eu lendo o meu próprio texto. E eu já falava, nossa, isso aqui tá bom demais. Aí o professor, você já entendeu, né? Aí eu mesmo me corrigia várias coisas. Isso funciona demais, Nina. É muito legal ver você falando coisas que eu vivi assim. Porque as pessoas às vezes falam assim, será que é mesmo? Porque tá tão frustrado com as técnicas que são pagar para corrigir, vendidas. Será que vou aprender alguma coisa? Funciona muito. Então, feedback, né? O que acontece? Quando a gente está estudando, a gente está tentando aprender, eu bato muito nessa tecla. Um idioma é um código mega complexo. Tenha carinho com o seu cérebro. Entenda o funcionamento dele, não luta contra isso. Aprender um idioma é uma constante batalha contra a nossa própria memória. Porque a gente não mora lá, a gente não usa todo dia, o nosso cérebro está doido para esquecer aquilo e aprender outra informação. Aí lembrar que você tem que pagar o imposto de renda até o final, sabe? Tem um monte de coisa na nossa cabeça. Então, esse momento essa pausa e essa avaliação é para você entender, praticar aquilo, escrever mais textos, tendo isso em mente. Semana retrasada, eu dei aula para a Lu, que é uma aluna queridíssima, maravilhosa, já é minha aluna há muitos anos. Eu dava aula para ela desde quando ela morava em BH e agora ela já está há anos no Canadá. E aí a gente estava tendo aula hoje em dia, não é mais preparatória, ela tem aula de avançado. Hoje comigo o inglês dela melhorou muito nesses anos. E aí ela começou a aplicar para cargos administrativos, porque saiu o PR dela, a gente super comemorou. E aí ela está aplicando para alguns cargos, onde ela, que é formada em administração, ela vai ter que digitar e-mail, ler e responder e-mail. Então a gente começou, aí ela falou, Nina, eu vou escrever uns e-mails e vou te mandar. E aí eu fui corrigir com ela. E na hora que eu corrigi, bateu aquele pânico, porque ela tinha errado várias coisas em relação à formatação. O inglês dela é avançado, perceba o que eu falei. O inglês dela é avançado.
Mas assim, ela errou uma pontuação aqui, outra ali, porque o inglês dela avançado na fala não tem vírgula. Fala não tem ponto. É outra regra. E a gente fala e já se corrige, né? Percebe, porque você fala, você ouve, você já corrige. Isso. Então, quando eu tranquilizei ela, porque na hora bateu um pânico, eu tranquilizei ela, falei, dos males o menor, o teu inglês é maravilhoso, o teu vocabulário é mais maravilhoso. A gente está aqui falando de formatação e pontuação. Revisei com ela. Cara, na semana seguinte, eu pedi para ela mesma pedi para ela corrigir 2 e-mails. Eu falei, teve um e-mail dela, eu vou trazer esse e-mail, esse exemplo aqui, Lu, pra galera perceber que isso é um erro muito comum. Um dos textos que ela me mandou, um e-mail, ele era assim, tinha o hi, ao fulano, e aí eram várias frases, uma em cima da outra, tá? Isso é um erro clássico. Você tem que agrupar as informações em parágrafos, né? Então eu falei com ela, eu quero que você mesma, depois do que a gente discutiu, corrija isso daqui. Ela já me trouxe um outro e-mail. Na semana seguinte, a quantidade de erros dela assim, ó, vai polindo, né? Feedback, a quantidade de coisa que a gente conseguiu resolver, a quantidade de problema. Por exemplo, ela estava pulando linha e dando aquele espacinho de 2 dedos para parágrafo. Não pode. É um ou é outro. Então são coisas muito bobas. Você só precisa de alguém que te fale, ó, aqui tem vírgula, hein? Tá Às vezes a gente fica batendo cabeça porque não busca. Vírgula. Então a pessoa vai entendendo certas coisas e consegue realmente melhorar mais rápido, porque ela entende o que ela está errando. Esse é o poder do feedback. Por isso que é tão importante. Por isso que eu falo que tem certos conteúdos a gente consegue aprender muito bem através de uma aula gravada. Gente, eu não estou aqui criticando o curso gravado, pelo amor de Deus, não é isso. Acabei de indicar o canal do Engvid no YouTube, que são aulas gravadas. Maravilhoso. Só que a pessoa tem que entender que tem um limite. Exatamente. Você vai aprender muita coisa e é maravilhoso. Só que tem uma hora que aquilo não é suficiente. Você tem que mudar a estratégia. A minha irmã tá falando, minha irmã mora nos Estados Unidos há 15 anos, ela fala inglês super bem, super dedicada, mas ela quer avançar porque ela tem alguns projetos de se comunicar diretamente com americanos focados. E ela é muito caprichosa. Ela tá perguntando aqui, posso fazer umas aulas? Óbvio, né? Já entre em contato com a Nina, vai ser super legal. Eu tenho alunos que moram fora, eu tenho alguns alunos que moram nos Estados Unidos e alguns que moram no Canadá hoje, principalmente, mas também na Europa. Eu tenho aluno todo. O meu fuso, eu falo para os alunos assim, toda vez que eu te mandar um horário, é o horário de Brasília. Não me inventa de me pedir para mandar o teu horário. Porque cada um tá num lugar, a confusão feita. Não dá. Só no Canadá tem todas as horas. Eu tenho muito aluno fora que faz aula pelo seguinte, ele faz a aula comigo, assim, eu trabalho para uma empresa canadense onde eu tenho que fazer apresentações, então eles fazem a apresentação para mim e eu dou feedback. Ou então, eu tenho alunos que foram fazer college e tem logo de início matérias relacionadas à linguagem mesmo, você precisa dar conta do curso, né? Então é uma matéria onde você vai ter que aprender muito organização textual, escrita e tudo mais. Então, assim, eu ofereço os cursos de General English, o curso do IELTS, mas a questão é a agenda, realmente a questão é o horário, mas eu consigo dar esse tipo de suporte para os alunos também que estão fora, fazendo uma coisa mais voltada para a necessidade do aluno. Se você precisa apresentar alguma coisa. Eu tenho um aluno de Israel, por exemplo, que trabalha para uma multinacional, que tem que apresentar online para o mundo todo os projetos. Eles desenvolvem tecnologia para supermercado. Aprendi tudo sobre tecnologia de supermercado. Porque ele vai apresentando para mim, eu vou corrigindo. Então, esse feedback, ele pode acontecer no processo de aprendizagem e também para a vida. Sua irmã que está fora, que já fala o inglês avançado. Eu acho que, na verdade, no caso da Carla, ela quer um carimbo de que tá tudo bem. O vídeo profissional, sabe? Porque ela estudou ao longo do tempo e aprendeu no dia a dia, mas às vezes a pessoa fala assim, mas será que eu tô no nível que eu preciso? E aí conversar com alguém assim, a pessoa fala assim, não, tá tudo bem, é aqui ou ali um detalhe, né? Recentemente eu tive um aluno indiano, ele mora em Nova York já tem uns 4 anos e uma das línguas oficiais da Índia é o inglês, então ele aprendeu no caso dele desde novo. E aí ele começou a fazer aula comigo, aí depois de ficar meia hora na aula com ele, eu falei, por que você tá me contratando? Eu tenho certeza que vai ser assim. Aí eu falei, olha, tem algumas coisas em relação à pronúncia, só que eu sinceramente acho que o sotaque é a nossa identidade. Eu não sou adepta de que a gente tem que se livrar do nosso sotaque. É uma máquina, e o que ele queria? Ele queria esse carimbo. Eu falei, cara, o seu inglês é impecável. Tá aqui, ó. Eu não vou te deixar me pagar mais. Tchau. Some daqui. Vai pra vida, arruma uma namorada. Ou um namorado. Vai falar na vida. Vai ser feliz, cara. Tem tanta gente que pode vai dar aula pra alguém que
tá Quer precisando. confete? Quer carinho? Quer carinho, né? Quer confete? Ó que lindo, ó que lindo. Não, né? Mas Para. faz parte, né? Às vezes a gente fica inseguro, né? Mas uma coisa que eu queria mencionar, que você me lembrou, foi o seguinte. O limbo do intermediário. Vamos falar só um pouquinho disso. Porque eu já fatal. arrasei aqui, matei toda a minha folhinha. A única coisa que faltou foi o limbo do intermediário. E é Vamos uma pauta entender. importantíssima. E isso é um processo para a gente crucial, porque os alunos, as pessoas que estão assistindo a gente, a maioria quer o raio do 7. Então preste atenção no que eu estou falando, porque eu estou falando justamente com a galera que quer o 7. Por quê? A nota 7 é uma nota de início de C1, é uma nota de proficiente, tá? Então você precisa sair do limbo do intermediário para conseguir essa nota. Por que o aluno entra nesse limbo? Quando você começa a estudar inglês, você tem muita coisa para aprender. É todo um nível. Tudo que você é capaz de falar em português, você quer ser capaz de falar em inglês. Gente, é difícil, não tem como, né? Então, nesse início, você tem uma sensação muito grande que a gente chama de sense of achievement, que é o senso de conquista, sensação de conquista, seria a tradução literal, que é, putz, estou aprendendo, olha como eu estou falando, que eu falei da minha aluna Kátia, olha como eu falei, olha que legal, olha tudo que eu disse hoje, é muita coisa que você aprende, tá? Quando você chega no intermediário e você está aí no início do B1, ainda é pauleira, você já consegue se comunicar, mas as lições ficam mais longas, os conteúdos ficam um pouco mais difíceis, porque você já vai entrando nos perfect Dá aquela tenses, rochada, né? já vai entrando em perfect tenses, já não é mais assim, presente, passado, futuro, a gente já tem mais estruturas complexas, a gente já entra em perfect tenses, a gente já vai trabalhar voz passiva, tem várias estruturas que compõem esse B1 que já dificultam um pouco. Você aprende isso, você rala, aprende isso. Entrou no B2, continua nesse processo, só que você, quando chega no B2, você já fala, provavelmente, se você é um aluno de B2, provavelmente o seu inglês é melhor que de todo mundo à sua volta. Primeiro ponto. É tão bom ouvir isso. Você é brasileiro e você está no B2, eu quero que você pense nos seus amigos, eu quero que você pense na sua família, eu quero que você pense nos seus colegas de trabalho, e você vai ver, o seu inglês já é melhor que o da grande maioria ao seu redor. Esse é o primeiro ponto. Qual que é a tua referência? Não, eu me comunico muito bem. Quando eu escuto a Nina falar inglês nos stories, eu sei que eu não falo igual a ela, mas o que está faltando? Por que eu não falo igual a ela? Se eu consigo falar mais, o que ela disse, eu consigo falar exatamente o que ela falou, só que eu não falaria dessa maneira, eu usaria outras estruturas, mas eu consigo, eu entendi tudo, e se eu precisar falar isso, eu consigo falar. O que acontece com o aluno de B2? O aluno de B2, ele já é muito autônomo, ele já consegue viver em inglês, ele já consegue fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, vamos supor que você imigrou, você vai fazer o college no Canadá, daí você fez o college, você precisava lá de média de 5,6, 6, que está ali B1, B2, que é mais ou menos o seu nível, pegou e migrou, beleza, a vida está acontecendo. A vida acontece no nível B2. O dia a dia não é super sofisticado. O dia a dia das pessoas na rua, no mercado, no banco, é no nível B2. Então a gente tem um somatório de 2 fatores. Se você está no Brasil, você provavelmente já fala inglês melhor que a maioria das pessoas e não tem nem como as pessoas quererem te corrigir. Você perde um pouco a referência do putz, poderia ter usado essa palavra aqui. Não, você provavelmente já fala mais do que aquelas Pode falar, né? pessoas. Abre a boca e fala que não vai ficar ruim. Pode falar. Você vai conseguir se comunicar muito bem, tá? E os erros que você comete, caso você já esteja fora, não são erros que impedem a sua comunicação. Porque você não falaria igual a Nina falou nos stories, mas você conseguiria falar do seu jeito e a pessoa vai entender. E você vai aperfeiçoando à medida que vai convivendo, mas aí, né? qual que é o fator? Mas o que acontece? Você só sente isso na prática quando você tá lá. Quando a pessoa te entende, ela não te... Entendi. E você não sai desse raio desse B2. A não ser que você já entre num acordo, né, com um colega de trabalho. Olha, se eu tiver errado, me ajuda. Me ajuda. Tem que ter essa humildade também, né? Porque eu quero melhorar, né? Eu vou fazer isso, porque assim, eu sou muito autocrítica. E isso também é um fator que atrapalha demais no aprendizado, né? Tipo assim, nunca tá bom, nunca tá suficiente. Não, porque eu consegui o 7 no speaking. Então, vendo você falar e vendo tudo isso, eu falo assim, cara, eu consegui, então eu não tô... Porque a sensação de que você nunca tá bom o suficiente. Isso é massacrante. A gente fica se comparando e a gente é muito duro com nós mesmos. Exatamente, isso é terrível, né? Eu sinto assim que eu perdi muito tempo
com essa necessidade de precisar estar muito, querer estar além do que era possível naquele momento, sabe? Não ter um olhar generoso para si, de falar, tá tudo bem se errar isso aqui. Tipo, eu ficava inconformada. Faz parte da personalidade, mas eu vejo que a mulherada, principalmente, é assim, né? A gente quer saber tudo o tempo todo. E essa questão do desenvolver é saber também que me ajuda, né? Isso aqui não tá legal, eu quero melhorar. E pegar quem tá em volta, que às vezes tá tão disponível para ajudar, né? Mas English buddy. Arruma um English buddy. Eu falo isso para os meus alunos que vão para fora. Eu falo, gente, olha só, criou qualquer tipo de intimidade. Brasileiro é bom, faz meia dozinha de piada ali, já fala um pouquinho da tua vida, já cria uns laços ali. Arruma uma pessoa que você confia no seu trabalho, não o seu melhor amigo, mas uma pessoa que você já tem um pouco mais de intimidade, e pede isso. Fala, posso te pedir uma gentileza? Se eu tiver alguma dúvida, eu posso te perguntar? A pessoa não vai dizer não. Se eu tiver alguma... Porque assim, ó, você pode estar conversando ali com um cliente na loja, tá? Eu tenho um aluno que trabalha no banco, aí ele tá ali atendendo os clientes. Ele vai lá, e aí, uma dica muito importante, meu aluno é Mário, ele mora lá em Sarnia, que é pertinho de Detroit, no sul do Canadá. Ele trabalha num banco lá. Esse menino tem a dedicação que eu nunca vi. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos que é assim, ó, eu expliquei isso para ele uma vez e ele levou para a vida. Eu falei, fluência, proficiência é um estilo de vida. Para que você consiga sair do B2, que é o nível da autonomia, você consegue fazer tudo. Para você falar melhor, você tem que querer. Você tem que querer usar palavras que você não está usando. Você tem que querer entender estruturas que você não está usando e que você não necessariamente precisa para viver a tua vida. Entende? Então tem que ser um estilo de vida. O que o Mário faz? Ele anota as coisas. Putz, consegui falar esse negócio aqui para o cliente, mas faltou a palavra apostila. Queria falar apostila. Eu expliquei, eu mostrei, ele entendeu. Anota ali a apostila. Pesquisa depois. Como é que eu falo apostila? É curiosidade. É essa curiosidade. Então, assim, ter alguém perto que você possa contar. Se eu falar alguma coisa errada, porque às vezes você comete erros que você não percebe, e às vezes você sabe que você pode ter errado, que você improvisou. Ah, eu acho que é isso, funcionou. Você pode ir lá e checar. Putz, você falaria assim? Sabe? Isso é uma coisa que ajuda muito no nosso dia a dia. Mas é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de sair do intermediário. Porque você já tem uma bagagem muito grande. Aquilo que você está estudando não é tão relevante, não é um divisor de águas tão grande assim, do tipo, finalmente eu aprendi o Present Perfect. Gente, a gente aprendeu um Present Perfect, é um divisor de águas na nossa vida. Só que quando você aprende a inversion para poder dar ênfase, não é. Mas isso é um baita de um estilo na escrita. É uma baita de uma frase para você tirar lá um 7, tem gente que quer 7, 7,5 no writing. Então, você não precisa dessa inversion, mas ela compõe uma gramática de proficiente que é legal você mostrar que sabe. Vai refinando, então, por isso que é né? difícil sair, porque não são estruturas que você absolutamente precisa aprender, entende? Você já tem uma bagagem muito boa. Então, você precisa ter essa paciência, incorporar esse estilo de vida e entender que existe sim conteúdo que vai te ajudar a sair desse intermediário. Da mesma maneira que eu falei do livro didático para quem está no básico do intermediário, tem o de avançado. Essa minha aluna Lu, que eu falei que mora no Canadá, ela faz o curso de avançado. A gente está terminando agora o curso do livro do Upper Intermediate, que ela precisava revisar esse conteúdo, e a gente está começando agora o livro do Advanced, onde ela vai procurar. E aí, o que acontece? O vocabulário de animais já não está te trazendo tipos diferentes de animais. Está te trazendo, por exemplo, verbos relacionados a animais. Como é que você fala cacarejar, cantar, latir, miar ou relinchar? Como é que você fala relinchar? Eu não sou bióloga, mas eu sei a palavra relinchar. Eu não sou bióloga, mas eu sei a palavra coice. Como é que fala coice? Entende? Tem certas coisas que você não precisa saber coice, mas um aluno, uma pessoa fluente em português que está falando sobre perigo, sobre fazenda, falaria essa palavra. Ela não é necessariamente complexa de filosófica, ela é específica. E é essa especificidade que é o estilo de vida, que demanda tempo, memória, curiosidade, caderno de vocabulário. Por isso que quando eu monto o plano de estudo no IELTS, eu ensino para os alunos a fazer glossário, a tudo que você estuda online, você registrar, tudo que é palavra nova, você botar num glossário para você poder revisitar. É realmente organizar o estudo da pessoa, para ela ter material de consulta, para ela ter como revisitar, para ela conseguir ver aquela sensação de conquista do tipo, caraca, eu tenho um aluno que ele
começou a fazer aula comigo tem uns 6 meses e ele levou muito a sério o plano de estudo. Ele está no curso do General English, não é o IELTS. Ele aprendeu a fazer o esquema de leitura. Quando você abre a pasta do Drive dele, que eu organizo tudo no Google Drive e tal, você vê que cada matéria de jornal que ele estudou, ele cria um arquivo lá no Drive e ele esquematiza embaixo. Ele faz as palavras novas, ele pesquisa no dicionário aquelas palavras novas e ele cria 2 ou 3 frases relacionadas àquilo que faria sentido na vida dele. Então, hoje, quando você abre a pasta dele, ele já leu mais de 35 matérias. Cada matéria que ele leu, ele pegou ali, não é muito não, gente, 3 palavras. Faz 35 vezes 3. É uma crescente, né? É esse pouquinho todo dia. Não adianta a gente tentar aprender 200 palavras num dia. Não vai guardar. Por isso que eu tô te falando, se você quer... Nina, o aluno ele tem que cursar o B1 e B2, então numa média 400 horas. Se ele pode estudar 10 horas por dia, ele vai conseguir andar mais rápido? Muito mais. Muito mais rápido, vai. Mas ele ainda assim vai levar tempo para lembrar. Então, esse é um processo importante, entendeu? Não é um passe de mágicas, né? Ai, Nina, quanta informação preciosa. Assim, a gente fica tão perdido, tão vulnerável, tão inseguro nesse início, né? E como fazer? Tá bom, então eu tô aqui, o que eu faço? Você trouxe informações tão preciosas, mesmo que a pessoa ainda não tenha aquela possibilidade de investir, que é uma grande questão desse processo, mas já dá para fazer tanta coisa. Parece que abrir um olhar, assim, sabe? É muito bom. Quantas pessoas não estariam, por exemplo, não sei quantas pessoas aqui estão fazendo a gramática na ordem cronológica, por exemplo. Então, tem várias coisas que quando a gente realmente começa sem nenhum tipo de orientação, é difícil. É difícil. E, assim, a minha maior, assim, se eu conseguir deixar uma mensagem no final dessa live é o seguinte, gente, trust the journey. Trust the journey. Confia no processo. Se você precisa melhorar o seu inglês, você precisa disso para sua vida lá fora, antes de mais nada. Se isso significa que você vai precisar emigrar daqui a 2, daqui a 3 anos, que seja daqui a 2 e daqui a 3 anos, e vai ser incrível. Lembra o seguinte, você não vai ter mais esse calor, você não vai ter mais praia perto de você, você não vai ter mais família, amigo. Curte essa galera, isso é seu. Se você tem esse plano e esse programa existe, é uma só questão de tempo e de dedicação. Porque senão a gente se culpa muito, a gente entra numa noia de por que eu não fiz isso antes? Por que eu não... Gente, não é algo que deva ser compensado. Estou agora parafraseando a minha terapeuta, hein, gente? Olha aí. Olha mais só, do que inglês. Eu tenho que ouvir isso, porque também estou nesse grupo. Não é algo a ser compensado, é algo a ser construído. Você não está devendo nada para ninguém. Você não está fazendo parte de uma competição que é tipo um Enem, que você tem 2 vagas e você tem que se degladiar com foice para conseguir. Cara, eles precisam de muito, e eles ano que vem vão precisar de mais. Vocês vão ver os meus alunos que estão no hospital lá, falam que não tem enfermeiro americano. Não tem. Tem um médico chinês e 5 enfermeiros, cada um de um país diferente. Então, assim, eles precisam. Vai acontecer, a sua hora vai chegar. Se você conseguir entender esse processo e você agir de forma coerente, você vai conseguir sentir essa caminhada, você vai conseguir se sentir motivado. E é só uma questão de tempo. É dar o melhor que você tem dentro das suas possibilidades, saber que qualquer pessoa consegue adequar minimamente, né? Faz o que dá naquele momento e as coisas vão melhorando, porque a gente dentro da situação, a gente ajeita, prioriza, melhora. E também não ter essa autopiedade de falar, ai meu Deus, porque eu não fiz antes, então o meu mundo acabou. Exato. Bora, vamos olhar pra frente, né? Bora, tem tempo. Começa agora, começa essa semana, vai, assiste a live de novo com calma, vai anotando no papel as referências que a gente deu, entra no YouTube, entra lá no BBC Learning English, começa a pesquisar materiais didáticos. Quem está assistindo, se vocês quiserem adotar um material didático, precisarem de indicação, pode me mandar mensagem lá no DM. Eu mostro o livro que eu uso. Eu falo, o livro que eu uso para o meu curso de General English é a coleção do English File. Mas existem vários maravilhosos. Eu gosto do English File porque eu acho que a maneira como ele organiza a gramática e o vocabulário e a maneira como o próprio material propõe interessante, porque no final a cada 2 unidades ele propõe um exercício de revisão
revisão daquele conteúdo, ele tem sempre textos, ele tem sempre vocabulário, então é um material legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, no final das contas, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Eu vou te pedir para que você passe para a gente essa relação do professor que corrigiu o ICEI, do livro de gramática, do site das notícias, o curso da BBC, essas coisas assim, porque daí o pessoal economiza também seu tempo, porque eles vão precisar dessa informação, eles já vão se olhando ali, familiarizando, e aí conforme forem tendo dúvidas, aí com certeza você vai ser muito necessária. Com certeza, se prepara aí para o seu direct. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Eu entendo que, assim, gente, o processo não é fácil. Eu entendo que ele não é fácil, mas eu converso isso com um aluno. Eu estava falando com o Marcelo, também enfermeiro, meu aluno, a gente estava falando do writing esses dias, e eu conversei com ele, eu falei, Marcelo, você já parou para pensar? Você vai precisar escrever relatórios sobre seus pacientes? Porque ele ficou muito frustrado quando a gente está falando do relatório gráfico. É um saco, gente, vamos falar. O escrever, a task one, o writing, é um texto tão engessadinho, enjoado. Ai, depois que você aprende, eu estou preparando um vídeo incrível para o YouTube, só ensinando a fazer o raio do report. E manda o seu canal também, pra gente já colocar aqui. O canal é o mesmo que o Instagram, o English with Nina. Mas eu vou mandar direitinho, bonitinho. Eu estava explicando isso para ele, falando, olha só, lembra que essa habilidade, no seu caso, vai ser necessária. Você vai precisar escrever relatórios sobre os seus pacientes. Você vai precisar escrever um relatório sobre um exame que tem número. Você vai precisar para um profissional não existe uma habilidade desnecessária. Eu preciso saber ler, eu preciso saber ouvir. Ouvir é muito necessário para o enfermeiro, né? Porque a gente lida com o que o outro traz pra gente. Escrever o tempo inteiro e falar, nem se fala, né? Que a gente é uma máquina, eu falo o dia inteiro, educando, comunicando, enfim. Então, porque assim, tem algumas pessoas que fazem o processo, por exemplo, eu vou fazer o IELTS porque eu estou acompanhando a minha esposa que está indo para o Canadá estudar. E aí eu entendo a frustração de realmente você estar aprendendo um negócio que você não vai precisar usar. Mas no caso dos enfermeiros ainda são habilidades que, gente, realmente é importante. Acredita em mim. Se você não confia em mim, conversa com quem está lá. Conversa com essas pessoas que estão aí no seu Instagram, que estão trocando. Eu queria, gente, também fazer um parênteses aqui e parabenizar que galera que se ajuda. Vocês se ajudam demais. Vocês se ajudam demais. É lindo de ver a quantidade de live, a quantidade de aluno enfermeiro que me manda mensagem. Nina, vamos fazer uma live para eu falar, para eu ajudar, para eu dar dica. Então, assim, parabéns. É muito legal de ver essa parceria, sabe? Grupo de WhatsApp, Instagram voltado para isso, canal do YouTube voltado para isso. Muita informação legal, sabe? Independente do curso que vocês façam, gente, se for o meu, se for de outro profissional, pede indicação. Conversa com as pessoas que fizeram aquele curso, pede indicação, pede se, sabe? Porque isso vai te ajudar a também saber se você está no norte legal, não cair no ponto que eu falei de desde 2018. Economiza tempo, economiza recurso financeiro, né? Quem já passou pelo caminho sabe as roubadas, os perrengues, e também sabe coisas assim, isso aqui você não pode deixar de fazer. Certas coisas que você fala, deu certo para mim, deu certo para tanta gente, então é um senso comum, né? Em compensação tem coisas como o TOEFL, não faça, na nossa situação não faça, não é o melhor caminho, faz o IELTS, porque não é possível que deu certo para tanta gente, a gente vê algumas pessoas recém-chegadas que querem inventar a roda. Não, mas eu quero fazer diferente, que eu sou diferentão. Tá bom, você pode fazer, mas assim, a chance de você se frustrar é enorme, porque 90% fez de outra maneira e se deu super bem. Então a gente está aqui justamente para trazer, para facilitar, para realmente se ajudar. A gente tem uma categoria que sofre tanto no Brasil por falta de reconhecimento, de autonomia, de bons salários, e a gente sabe que trabalhar nos Estados Unidos não é um mar de rosas, como nada é na vida. A vida é desafiadora, independente de onde é. Mas lá a gente pode alcançar coisas que aqui não são viáveis, sabe? E quando a gente tem isso na mão, eu não me conformo que as pessoas não saibam dessa possibilidade. Porque se elas sabem, elas podem decidir. Quero ou não quero. Agora, se elas não sabem, elas vão viver uma vida perdendo oportunidade. Então, ter você aqui hoje foi fundamental para desmistificar um montão de coisa, né? Alinhar a expectativa, mostrar o caminho por onde começar,
Eu não tenho nem como agradecer, Nina. Obrigada. Sabadão, você dispondo aí seu tempo. Eu tenho certeza que vai gente, salvar sabadão, muita aniversário gente. do meu marido, hein? Aniversário do meu marido. Vou sair para almoçar já já. Então vai Mas eu se arrumar, fiquei muito fica aí. feliz com o seu convite. Eu tenho ajudado muitos enfermeiros a passar na prova. É uma galera que eu admiro muito. Eu tenho alunos tendo aula de dentro do carro no estacionamento, dentro de almoxarifado, Quem sabe? quer faz, Dentro, né? assim, gente que tem aula depois de 30 horas de plantão. Marlon, Marcos. Marlon Eu tô é. ligada, eu tô falando os nomes aqui porque o Marco chega depois de plantão em 2 lugares para fazer aula, porque é o único horário que a nossa agenda bateu. Então, assim, é uma dedicação muito grande, eu tenho uma admiração muito grande. Alguns enfermeiros precisam ficar no Brasil, por favor, alguns Alguém tem que poucos. ficar aqui, né? Fica em paz, que vai ficar. Porque Mas, muita assim, gente nem quer ir pra fora, enfim. Mas essa parcela que quer, tá tudo aí, né? tá Bora tudo aí. aí. E, assim, é isso. A pressa, ela é de fato inimiga da perfeição, ela vai te frustrar, não cai nessa. Cuidado que as pessoas manipulam a nossa urgência e contam, literalmente, eu vou falar aqui, mentiras. As pessoas mentem na nossa cara, falando o que a gente quer ouvir para pegar o seu dinheiro, entendeu? E a Então, gente também aceita, né, Nina? Quer comprar um bilhete a gente premiado, né? só que assim, eu entendo que a pessoa ela tem uma facilidade em acreditar naquilo porque tem toda uma urgência, mas existe toda uma manipulação e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dessa coisa do tipo, por exemplo, essa minha aluna que falou, esse professor fala que não importa, você tem que ter as estratégias que ele vai ensinar, que não importa o seu nível de inglês. Gente, isso é um crime. Isso é um crime. Falar isso para uma pessoa, isso é um crime, isso é O uma cara não é um responsabilidade profissional, grande, né? uma frustração tão grande para a pessoa que ela vê que Você ela não acaba chega com a lá, vida daí da pessoa. 3 anos depois ela fez o IELTS ano passado para tirar 5,5, que era a nota que ela estava tirando no início. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, cuidado com a pressa, porque isso realmente às vezes coloca a gente em situações bem complicadas. Então, assim, estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? O teste de nível tá lá na minha bio. Eu vou agora que a gente sair da live, já vou agora mesmo te mandar bonitinho por escrito o site do News in Levels, a referência, o nome da gramática que eu sugeri, o nome do livro da coleção que eu uso, lembrando que tem várias outras, tá, gente? Isso é uma de vários livros É maravilhosos, mas uma esse indicação, sim. é uma indicação, é um que eu curto. E colocar também as sugestões que eu falei de podcast e tudo mais, de leitura, para vocês já Bora terem uma estudar, meu ideia Deus. do que praticar, tá bom? Eu devia ter te conhecido antes, meu Deus. Mas aí, tá vendo? Já Eu tô nos aqui pra conhecemos, já salvar resolveu o problema. tô aqui para salvar o povo que tá nessa enrascada. Obrigada, Ai, que Nina. bom, gente. Conta comigo, é uma questão de tempo, vai rolar para vocês. Calma. Foco e fé, calma. Ótimo sábado para você, bom almoço, feliz aniversário para o maridão generoso que cedeu a esposa professora para estar aqui com a gente. Então, ele que está fazendo aniversário, a gente que ganhou o presente. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui conosco ao vivo e a live vai ficar lá no YouTube. E sigam a Nina também inscrevam-se no canal da Nina no YouTube para pegar essas aulas. Deu uma travadinha aqui. Ainda bem que foi no finalzinho. Vamos ver se a Nina consegue restabelecer. Pessoal, deu uma travadinha. Vou pedir para a Nina gravar um tchau para vocês e a gente deixa lá no Instagram. Deus abençoe a todos, ótimo final de semana. Obrigada por estar aqui, confiar nesse projeto. Vamos juntos. Voltou? Não.